E vai ter fim essa expectativa? Reunião do Comitê Gestor de Emergência, tratando da possibilidade da mudança de fase do plano de retomada da economia de Sergipe. A Tamires França, a nossa amadinha, está no Palácio dos Despachos. Ela está no BG. Ela traz agora todas as informações, por gentileza, querida. Exatamente, Sérgio. Olha, neste momento o COGER, os integrantes do COGER, que é o Comitê de Retomada Econômica do Governo do Estado, está ainda em reunião. A imprensa toda que aguarda com expectativa, é grande também a expectativa da classe empresarial, mas a gente já tem informações de alguns pontos que estão sendo discutidos. Estão sendo discutidos aí a possibilidade de reabertura de alguns bares e restaurantes com 50% da capacidade. Está sendo discutido também a reabertura dos templos religiosos, que atualmente funcionam com 30% de capacidade, e eles discutem se poderão justamente funcionar com 50% de capacidade. E há também uma discussão sobre outros setores do comércio, como, por exemplo, lojas de roupas e confecções. Algumas delas ainda não têm autorização para funcionar de maneira presencial, e esse é um outro ponto que está sendo discutido. Daqui a pouquinho eu vou voltar com mais detalhes, assim que o governo do estado estiver aqui no auditório, e também a secretária de Saúde do Estado, Mércia Feitosa, também chegar aqui, eu volto a atualizar vocês com outros detalhes. Sérgio? Exatamente, querida. Estaremos acompanhando todas essas questões pontuais. Aguardamos você, Tamires, aguardamos também essas decisões, exatamente porque, como eu já comentei contigo, é uma questão muito séria. Nós temos aí online, legal, olha, estamos realizando compras e vendas e tal, estamos criando essa movimentação online. Interessante, o drive-thru também foi uma opção, mas o importante é que, com consequência, com responsabilidade e profissionalismo, se reabra exatamente os shoppings. Por quê? Pela movimentação e não só disso, exatamente pessoas que estão trabalhando, comprometendo demais a empregabilidade dessas pessoas. É disso que eu falo. Já estamos aqui com Tamires França, estamos também ao vivo com o governador Belivaldo Chagas. Por favor, Tamires. Em relação, por exemplo, às padarias que tem... Sim, Sérgio, olha, o governo do estado acaba de chegar aqui no auditório, ele já começa a anunciar os pontos do decreto. Ele já adianta aí que a partir da próxima quarta-feira, bares e restaurantes já têm autorização para funcionar. Ele adiantou também que a administração pública continua como está. Vamos ouvir agora o que ele diz. Nos dias de abertura dos shoppings, e a solicitação foi de que os shoppings fiquem fechados nos domingos. Nós havíamos deliberado a reabertura do shopping a partir da terça-feira, meio-dia, até às 22 horas, é isso? Agora vai ser de segunda a sábado, no mesmo horário estabelecido, e, portanto, no domingo não haverá funcionamento dos shoppings. Em relação à terceira fase, tivemos pedidos de antecipação, mas nós deliberamos no sentido de que vamos continuar cumprindo o plano e, portanto, só discutiremos nos dias 26 e 27 deste mês o que está posto na terceira fase, portanto, a bandeira verde, e aí eu posso citar como exemplo as questões relacionadas aí à abertura. O governador está nesse momento pontuando alguns detalhes do decreto, mas como eu disse no início, a administração pública continua como está. A partir da próxima semana, bares e restaurantes têm autorização para funcionar. E um detalhe que ele acabou de pontuar, aos domingos os shoppings ficarão fechados. Sérgio? A secretária Mércia daqui a pouquinho também vai se manifestar. Então, você está vendo neste momento, obrigado, Tamires, a coletiva do nosso governador Belivaldo Chagas. Ele expôs há pouco exatamente essa questão. Qual é o parâmetro? É que se feche os shoppings aos domingos, estarão fechados. Então, eles permanecerão abertos de segunda a sábado, do meio-dia, das 12 horas até as 22 horas. Do meio-dia até 10 da noite. E essa decisão, ela é muito interessante no sentido de que é necessário que haja também a sua colaboração. Vá ao shopping neste momento se você tem uma absoluta necessidade, que não seja para passear. Então, eu faço um apelo à sua sensatez, ao seu bom senso, à sua percepção do momento, à sua empatia. Não dê rolê no shopping neste momento. Vamos aguardar mais um pouco. Eu sei que você gosta, é agradável, é seguro, há o ar-condicionado.
ar-condicionado, você tem toda uma estrutura à sua disposição, você tem também estacionamento, é muito bom, mas nesse momento, vou repetir, eu peço para que você tenha realmente este entendimento. Não vá passear, vá para algo, vá para consumir. Especificamente, sejamos claros, vá para consumir e não para dar rolezinho, para passear, porque aí a coisa se complica. Então, rapidamente, vamos chamar a Tamires França, ela continua participando da coletiva do governo que anuncia a nova fase de reabertura da economia. Tamires está com a secretária de Saúde, Mércia Feitosa. Por gentileza, Tamires. O pessoal que vai atuar nessa área de fiscalização, com 10.000 máscaras que nós disponibilizamos para que, se ele de repente se encontrar com um cidadão que está sem máscara, ao invés de aplicar multa, então a máscara, parabéns, com 10.000 máscaras foram disponibilizadas. Olha, Sérgio, agora sim eu já consigo te ouvir melhor. Estou aqui com a secretária de Saúde, Mércia Feitosa, que vai dar mais detalhes sobre o decreto. A coletiva acabou nesse momento. Quais são os principais pontos do decreto, então? Bares e restaurantes passam a funcionar a partir da quarta-feira, secretária? Boa tarde. Então, a alteração, né, agora do decreto, a administração pública entrando já na fase amarela, administração pública, a gente continua com o mesmo percentual, na mesma forma de atuação, de trabalho. Os templos religiosos, 30%, como estava na fase anterior. Os shoppings funcionam, comércio, né? O que estava todo o planejamento para a fase laranja, amarela, a gente está colocando ela em prática. Bares e restaurantes é que só irão funcionar a partir da próxima quarta-feira. E os protocolos serão lançados na próxima semana, é isso? Na próxima semana saem os protocolos específicos para os restaurantes, né? A gente já adianta que tem o decreto que estamos do COGERE saindo, já com as recomendações. A capacidade é de 50%, né, da capacidade de todos os estabelecimentos, isso já está posto. A gente vai estar com o número de pessoas, o distanciamento entre as mesas, toda a orientação necessária, né, para o funcionamento. Templos religiosos continuam com 30% de funcionamento. Exato. Então, o templo a gente continua trabalhando com 30% da sua capacidade. Né? Isso foi muito discutido ontem no Comitê Científico, né, para entender essa dinâmica, o que a gente poderia estar avançando ou não. O cenário, a gente tem que entender que é um cenário, hoje ele tem um declínio considerável, mas a gente ainda continua com alerta, né, em atenção, para não que haja nenhuma mudança nessa curva. Um outro detalhe é que os shoppings já têm autorização para funcionar a partir de amanhã, mas aos domingos eles não terão autorização para funcionar, permanecerão fechados. Eu agradeço, secretário. Nós vamos mostrar agora imagens ali. O governador acaba de finalizar aqui a coletiva e nós vamos tentar aqui um contato com o governador para que ele possa também falar com a TV Atalaia. Boa tarde, governador. Sim, veja, em relação aos números, o que a gente pode colocar é o seguinte: nós hoje estamos trabalhando com a capacidade já de ocupação reduzida. Pra vocês terem uma ideia, de 209 leitos que nós conseguimos disponibilizar, nós ontem à noite só tivemos uma ocupação de 142 leitos. Então isso automaticamente faz com que a gente tenha uma certa tranquilidade. Está havendo diminuição na ocupação dos leitos de UTI e dos leitos de enfermaria. E isso faz com que a gente possa avançar no plano. Mas não vamos, em hipótese alguma, fazer avançar de forma atabalhoada, não. A gente vai ter que ter essa preocupação o tempo todo de discutir no plano dentro do que foi apresentado no plano. Por isso mesmo é que a gente não está antecipando nada, absolutamente nada do que estava previsto para a fase 3, que é a fase verde, e que a gente só vai discutir a partir, repito, dos dias 26 e 27. Governador, boa tarde. Estamos aqui ao vivo pela TV Atalaia. A administração pública continua como está? Sim, a administração pública continua como está, apesar de essa terceira fase aqui nos dar o direito de aumentar para que a gente tivesse um quantitativo maior. Mas a ideia é que a gente permaneça funcionando do jeito que está, até mesmo porque está dando certo, então não há razão da gente mexer nisso não. Okay? Na próxima quarta-feira, bares e restaurantes terão autorização para funcionar? Sim, na próxima quarta-feira, com os protocolos que a gente vai ter que
fazer seguir. Portanto, bares, restaurantes, lanchonetes, devidamente autorizados a partir de quarta-feira. A gente agradece então ao governador, ao vivo, as informações sobre o novo decreto. Sérgio? Exatamente como a máscara do nosso governador diz, né? Santa Dulce, rogai por nós. A gente espera realmente que tenhamos, todos nós tenhamos, Tamires, tenhamos essa percepção, como eu falei, esta consciência, precisamos dessa colaboração. As imagens você está vendo aí, acabou agora, né? A coletiva, essa reunião, seguido da coletiva do governador, junto com a secretária de Educação também, a Mércia Feitosa, que conversou conosco, falou exatamente sobre esse cuidado permanente que precisamos ter também com a prevenção, tomar muito cuidado. Houve um declínio no índice de mortes também, isso não há que se comemorar, não há que se empolgar, mas há que se ter maior consciência ainda de que nós, coletivamente nos prevenindo, nós teremos melhores resultados ainda nos próximos dias. Obrigado, Tamires, voltamos a nos falar.